Olá pessoal, hoje venho falar aqui de algo muito doloroso para mim. Na verdade, algo que era muito doloroso, porque hoje já não é mais um problema que eu tenho. Paternidade espiritual. Como chamar Deus de Pai é o assunto que iremos tratar hoje. Em determinado momento da minha caminhada cristã, eu me deparei com Jesus ensinando os fariseus a orar. E quando eu vi Jesus ensinando os fariseus a orar, e eu fui estudar um pouco da história, estudar um pouco dos fariseus, eu me identifiquei com o povo fariseu. Eu queria ter me identificado com Jesus naquele momento, mas não era a realidade. Eu me identifiquei com o povo fariseu. E quando lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 9, ele ensina as pessoas a orar, ele começa a oração dizendo: Pai nosso que estás no céu. Mas o porquê Jesus queria ensinar as pessoas a orar? Qual era a importância disso? Quando os fariseus iam orar, eles oravam a Deus de forma excepcional, de forma gloriosa, atraindo sempre a glória para eles. Eles oravam com o intuito de trazer benefícios próprios. Ele orava com a intenção de atrair o povo, de persuadir o povo, com a intenção de fazer com que o povo fosse a eles, não ao Deus de Israel. E quando Jesus nos ensina a orar, algo me chama muita atenção, porque ali eles viveram até então, todo aquele período, eles estavam acostumados com a cultura de que Deus, 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 apenas a palavra Deus e nunca mencionavam-se a palavra Pai. E quando Jesus vem e ensina eles a orar, Jesus começa ensinando da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu. Essa oração, para mim, ela foi um pouco difícil, porque quando eu fui para a igreja, eu queria servir a Deus. Eu não queria que Deus fosse meu pai. Eu não queria servir a Deus como um pai, porque o pai que eu tinha não era o melhor pai, então para que eu ia querer outro pai? O pai que eu tinha já tinha me causado feridas, o pai que eu tinha já tinha me dado traumas o suficiente, eu não precisava de outro pai. Outro pai para quê? Eu me perguntava. Eu vou contar um pouco da minha história. Desde quando eu nasci, eu sou primogênito de 2 irmãos, e o meu pai e minha mãe nunca foram casados, e a minha mãe, eu nasci, minha mãe foi seguir a vida dela com outro marido, ter outro relacionamento, e o meu pai, por sua vez, também foi seguir a vida dele. E eu nunca tive um pai presente. O meu pai nunca esteve em uma apresentação da escola, o meu pai nunca esteve comigo em momentos especiais, o meu pai sequer conversava comigo como um pai conversa com o filho. Numa reunião de escola, meu pai não ia, nunca tive um pai que fizesse isso para mim. E quando eu cheguei no Evangelho, eu gostava de Deus. Eu não vou dizer que eu amava, mas eu vou dizer que eu gostava. Eu gostava de Deus porque Deus, para mim, era aquele Senhor sentado num trono branco, com um cajado na mão, e eu tinha que servir aquele Deus numa congregação. Eu tinha que ir para uma congregação servir aquele Deus com louvor, com palavra, com materiais de sonoplastia. Eu tinha que servir aquele Deus, porque se eu servisse aquele Deus, estava bom para mim e estava bom para aquele Deus. Eu ia na congregação, servia aquele Deus e ia embora para casa. Ia na congregação, servia aquele Deus e ia embora para casa. E assim foi durante um longo período. Porém, em determinado momento da história, eu me deparei com essa oração e eu me identifiquei com esse momento, porque eu estava como os fariseus. Os fariseus iam no templo, serviam e iam embora para casa. Os fariseus iam no templo, serviam e iam embora para casa. E os fariseus foram chamados de hipócritas, não por isso, mas por algumas outras coisas que eles fizeram. E eu me vi como um fariseu hipócrita, porque eu ia para casa, ia para a igreja, igreja, casa. Mas eu não tinha relacionamento com Deus. Eu não tinha intimidade com Deus. Eu conhecia aquele Deus sublime, exaltado entre as nações, adorado entre os louvores do teu povo, aquele Deus que livrava o homem das guerras. Mas eu não conhecia aquele Deus que era pai, aquele pai que abraçava, aquele pai que queria cuidar de mim. E quando Jesus vem, ele ensina a fazer essa oração, eu logo me surpreendo. Porque é como se eu tivesse caído na realidade, é como se durante muito tempo eu tivesse feito errado. Só que aí eu vou perguntar a Deus: Deus, eu não quero que você seja meu pai, porque eu não tive bons pais, então por que o Senhor seria um pai melhor? Aí eu comecei a apontar pontos para Deus. Aí eu comecei a falar com Deus: Deus, o Senhor não está perto para ser um bom pai,
O Senhor está no seu trono, tão longe com seus anjos, não tem como o Senhor ser meu pai. O Senhor está governando toda a terra, preocupando com todas as pessoas. Como que o Senhor vai ser meu pai? Como que o Senhor vai me dar atenção de filho? Então, eu vou deixar o Senhor como Deus, vou continuar te exaltando como o Senhor é Deus e vou continuar temendo o Senhor como um Deus. Erradíssimo. E quando eu comecei a trilhar a caminhada, eu ia trilhando e eu sempre sentia um vazio. Eu adorava a Deus, eu orava a Deus, mas eu sempre sentia esse vazio e eu não entendia o porquê. E eu me questionava mais uma vez, Deus, mas eu estou fazendo tudo certo, por que eu estou sentindo esse vazio dentro de mim? Eu não estou no pecado. Eu estou indo na congregação, eu estou trabalhando na congregação, ainda estou temendo o Senhor, estou seguindo os seus mandamentos, o porquê que eu estou sentindo esse vazio dentro de mim? Aí um dia o próprio Deus falou no meu coração, porque você não me vê como pai. Eu não quero ser o seu Deus, eu quero ser o seu pai. E eu fui para os evangelhos, e eu sempre quis parecer com Jesus, e todo cristão tem essa necessidade de parecer com Jesus em bondade, em justiça. E quando eu continuei a ler os evangelhos, eu me deparei com alguns momentos que me chamou muita atenção, momentos de Jesus em que eu me pareci muito, me encontrei nesses momentos junto com Jesus. O primeiro momento foi no Getsemane, quando Jesus fala: Pai, se possível, afaste-se de mim esse cálice, mas, todavia, seja feita a tua vontade. Mesmo Deus estando longe de Jesus, mesmo Deus estando no céu, Jesus sabia que Deus estava com ele. Mesmo Deus estando sentado no trono, Jesus sabia que Deus estava com ele. E algo que me chamou muita atenção em Jesus é isso, porque Jesus sabia que o tempo todo Deus estava com ele, o tempo todo Deus, ele poderia chamar Deus de Pai, que Deus iria ouvir, o tempo todo ele podia clamar a Deus, que Deus daria resposta. Então Jesus continua a caminhada. E eu fiquei me pensando, mas como esse Jesus vai seguir essa caminhada se o pai dele está no céu e o pai dele sequer o respondeu? E eu me coloquei mais uma vez na situação. Em muitas vezes na minha vida eu me senti seguro para muitas coisas. Eu me senti seguro para atravessar uma rua porque eu não tinha um pai para me dar a mão. Eu me senti inseguro no meu primeiro dia de aula porque eu não tinha um pai para me levar na escola. Eu me senti inseguro porque eu não tinha um pai para isso, eu não tinha um pai para aquilo. E Jesus, ele estava naquele mesmo momento. Ele não tinha o pai do lado dele. Ele sequer tinha os seus discípulos. E a Bíblia também relata que naquele momento os discípulos estavam dormindo, né? E ele sequer tinha os seus discípulos naquele momento, mesmo assim ele continuou. Ele fez a sua oração, ele clamou ao Pai e continuou. E passou todo aquele momento, até que chegamos no momento da crucificação, e uma frase que Jesus fala, que me impressiona muito, me impacta de várias formas, é a frase: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Jesus estava no Getsemane orando, e o Pai não enviou a provisão, e o Pai não sequer falou com ele, e o Pai deixou ele sozinho, não porque o Pai era ruim, não porque o Pai era um Pai rigoroso, mas porque o Pai sabia que ele precisava de passar por aquilo sozinho. E quando chega na cruz, Jesus vai clamar ao Pai novamente. Como pode Jesus clamar o Pai novamente? Eu fico me imaginando se fosse eu naquela situação em que eu clamei meu pai uma vez e meu pai não me respondeu, na outra situação é clamar minha mãe. Ou na outra situação é clamar um amigo. Porque o meu pai já não tinha me dado resposta, então para mim meu pai já não estava se preocupando mais, para mim meu pai não estava me ouvindo, então eu iria clamar outra pessoa que pudesse me ouvir. Mas Jesus clamou o Pai. E nesses três fases, nesses três momentos de Jesus, eu aprendo algo muito importante. O primeiro é a identidade, eu aprendo lá no Pai Nosso. Jesus sabia que Deus era o Pai dele. Jesus sabia que Deus era o Pai que o amava, o Pai que estaria sempre com ele, o Pai que cuidaria dele em todos os momentos, o Pai que daria ele sustento, daria ele força, o Pai que abraçaria ele quando ele se sentisse só. Eu aprendo no Getsemane que Jesus sabia que o Pai estava escutando. Sabe por que Jesus sabia que o Pai estava escutando? Porque ele continuou a caminhada. Se eu estiver num quarto escuro, você pode se imaginar nessa situação? Se você estiver num quarto totalmente escuro,
onde você não vê nem sequer a porta. Você vai começar a clamar por alguém, você vai clamar o seu pai e você vai ouvir a voz do seu pai e você vai sair daquele quarto. Mas Jesus não ouviu a voz de Deus, mas Jesus continuou a missão porque ele sabia que o Deus Pai era com ele. E no momento da crucificação, quando Jesus fala, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo, eu aprendo algo muito importante, que na dor, Jesus sabia que o Pai estava olhando para ele. Ali no momento da crucificação, Jesus estava cheio do pecado da humanidade, e a Bíblia fala que os pecados afastam o homem de Deus, e naquele momento o próprio Deus se afastou de Jesus por conta destes pecados. Mas Jesus ainda sabia que o Pai, ele estava com ele. Porque o Pai não se afasta do Filho por um erro. O Pai não joga o Filho fora por um erro. Deuses jogam pessoas fora, patrões jogam servos fora, pessoas da alta sociedade, pessoas da baixa sociedade jogam pessoas fora porque o serviram errado. Se você tem um funcionário e ele não executa bem a sua função, você o demite. Mas o pai é diferente. Se você vai fazer algo para o seu pai e você faz errado, o seu pai não te demite. O seu pai não te joga fora, porque você é filho e você vai ser eternamente filho se você fizer certo ou se você fizer errado. E quando eu me olho neste momento com Jesus, eu vejo o quanto Jesus teve a identidade do Pai dentro dele. E essa é a identidade que eu quero para mim. Eu não quero olhar Deus como os meus pais paternos, eu não quero olhar Deus como os meus pais biológicos, eu quero olhar Deus como aquele pai que eu nunca tive, porque Deus é tudo aquilo que eu nunca vou ter. Deus é aquele pai que me ama, aquele pai que me abraça, aquele pai que cuida de mim, independente das circunstâncias, independente da situação, eu sei que eu posso contar com meu pai. Como o céu está sobre a minha cabeça, o meu pai me ama. Como a terra está sobre os meus pés, o meu pai me ama. Como as águas cobrem o mar, o meu pai me ama. Porque ele prova todo dia este amor. Porque eu não preciso de ar humano, eu não preciso de oxigênio humano, eu não preciso de vida humana. Eu preciso da vida de Deus. Porque se Deus não me der a vida, eu não estarei aqui, não estarei com os olhos abertos, não estarei respirando, eu estaria morto. E naqueles momentos que eu estava sozinho, quando meu pai não estava presente, hoje eu posso ver que naqueles momentos Deus estava comigo. Naqueles momentos Deus estava comigo. Na minha matrícula da escola, Deus estava comigo. Na minha apresentação da escola, Deus estava comigo. Quando eu ia ao médico, Deus estava comigo. E Deus, o tempo todo, Ele esteve comigo. Porém, eu não conseguia enxergá-lo, porque os meus olhos estavam completamente fechados, porque os traumas, as dificuldades de infância, as más referências me fecharam os meus olhos de uma forma que eu não conseguia ver Deus como um pai. Neste dia, eu faço um convite a você. Largue tudo o que você está fazendo. Pare de servir a Deus. Deus não é um patrão. Deus não é um patrão que se você servir Ele errado, Ele vai te jogar fora. Deus não é o dono de uma multinacional que quer que você o sirva. Não. Deus é um pai que ama você como filho e que te quer como filho. Ele quer te abraçar como filho. Ele quer te tocar como filho. Ele quer te desejar, Ele quer te amar, Ele quer te sentir. Ele quer que o seu coração bata por Ele, clamando Abba, Pai. Ele quer que você chame Ele de Pai o tempo todo. Ele quer que você comece as suas orações dizendo: Pai, hoje o dia foi cansativo. Hoje eu quase fiz coisa errada. Hoje eu errei contra o Senhor, Pai, mas eu te peço perdão, meu Pai. Ele não é um Deus que contrata funcionários. Ele é um Deus que gera filhos com o Espírito dele. Em nós podemos chamar Abba, Pai. E como o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 4, nós não somos mais servos, nós não somos mais escravos do nosso Senhor, mas agora nós somos filhos, filhos de Deus, e que o Espírito Santo possa nos ensinar a chamar Abba, Pai. Os meus traumas de infância são muito, as minhas dificuldades de infância são tantas, mas eu decidi perdoar os meus pais, eu decidi seguir em frente porque eu preciso de ver Deus como um pai, e para me ver Deus como pai, eu preciso de ter uma referência paterna boa. Eu apago tudo que meus pais me fizeram, não da mente, não do coração, porque perdoar não é esquecer, perdoar não é não sentir mais dor, mas perdoar é avançar. E agora eu resolvo seguir avançando com meu pai.
eu resolvo segurar na mão do meu pai, eu resolvo sentar no colo do meu pai, eu resolvo conversar com meu pai, eu resolvo desabafar com meu pai, e quando eu precisar de alguma coisa eu vou clamar ao meu pai que está no céu. E como Jesus nos ensinou que possamos fazer todos os dias, Pai nosso que estás no céu, e Ele vai nos ouvir, Ele vai nos dar a resposta. Eu deixo aqui um pouco da minha visão do Pai para vocês, compartilhada, e eu gostaria de pedir que vocês compartilhassem essa mensagem. Inscrevessem no canal e ativassem as notificações, porque durante as semanas, toda semana irei postar um vídeo novo, irei contar um pouco mais das minhas experiências, irei contar como o Senhor tem me ajudado, como o Senhor tem me sustentado e como Ele tem me curado dessas feridas. E como eu tenho visto Deus como Pai. Se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe esta mensagem e não esqueça de sentir o amor do Pai e de chamar Deus como Pai, porque eu tenho certeza absoluta que o Pai do céu ama cada um de vocês como Ele me amou, como Ele me ajudou, Ele quer ajudar vocês também. Até lá, aguardem o próximo vídeo, fiquem com Deus e um abraço do Pai para vocês.